boa noite, querido, graça e paz. Pode se sentar, tome o seu lugar em nome de Jesus. Eu quero também desejar uma ótima noite para você que está aí na sua casa nos assistindo pela internet. Eu queria dar um tempinho para você convidar algumas pessoas para participar dessa última parte da série Movendo a Pedra, né? E hoje eu quero trabalhar um tema, ele é um pouco interessante. O tema que eu quero falar nessa noite, ele não precisa colocar ainda não, pode aguardar. Ele fala movendo a pedra que nos impede de caminhar. Foi tanta tirada de pedra no mês de setembro, não é, irmão? Movemos tanta pedra que montamos um pedregal, se existe essa palavra, né? Porque nós percebemos que existem pedras que nos impedem em várias áreas das nossas vidas. Sabemos que o milagre ele existe. Diga assim comigo, o milagre ele existe. Diga assim comigo, o milagre já foi liberado. Mas eu preciso entender, querido, que a parte que Deus tinha que fazer ele já fez. Agora cabe a nós movermos as pedras que nos impede de caminhar, de continuar, de não parar. Por isso nessa noite, em nome de Jesus, que não seja eu falando, mas o Espírito Santo possa falar ao meu e ao teu coração nessa noite. Você está disposto a ouvir a palavra do Senhor nessa noite? Amém? Em nome de Jesus, então aí desliga o seu celular, ou coloque ele no vibracal. Você que está em casa também agora separe esse tempo para você ouvir a palavra do Senhor, porque eu sei que Deus tem uma palavra tremenda a falar conosco. Muitas vezes nós somos confrontados pela palavra, verdade ou não é? Sim ou não? Somos confrontados. Mas por que somos confrontados? É porque muitas vezes nós não estamos caminhando na rota que deveríamos estar caminhando. E aí a palavra de Deus ela vem como um confronto nas nossas vidas, com o objetivo de trazer-nos de volta para o lugar, para o caminho, para o centro da vontade de Deus. O tema que eu quero falar nessa noite é: mova a pedra da desculpa que te impede de caminhar. Amém? Diga assim comigo, eu preciso mover a pedra da desculpa que me impede de caminhar. Obrigado, Ricardinho. Eu até pedi para o Ricardinho mudar correndo lá, porque eu estava preparando à tarde, e eu coloquei mova a pedra da culpa, e não é da culpa, é da desculpa, né, que nos impede de caminhar. E ele conseguiu ali mudar a tempo. E eu queria usar como texto base, né, desse tema, mover a pedra da desculpa que nos impede de caminhar, o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Irmãos, nós estamos colocando no telão para facilitar e para a gente ter mais tempo, né, para poder compartilhar a palavra. Mas eu sugiro que você sempre tenha em mãos a sua Bíblia, principalmente a de papel, né? Nossa, pastor, mas hoje é tudo automatizado, é tudo eletrônico. Eu sei que também gosto de usar, mas eu acho muito bom quando a gente manuseia a Bíblia. Quando você vai procurar um livro, você vê as anotações de rodapé que na eletrônica não tem. Então é muito importante você sempre ter a Bíblia em mãos, e mesmo que a gente coloque no telão, abra aí, quando você está com a Bíblia com você, abra para você acompanhar, porque existem versões diferentes. Por exemplo, a versão que eu coloquei da apresentação, ela é diferente da que eu tenho nessa Bíblia. Eu tenho algumas Bíblias, algumas versões que eu gosto de estudar, né, várias interpretações. Então vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 7 diz assim: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Olha que Paulo está escrevendo uma carta à igreja da Galácia, né, onde ele diz assim: corrieis bem. Se eu ler, eu vou ler para você do versículo 1 em diante, para você entender, e eu acho que é muito interessante. Até o subtítulo é Liberdade em Cristo. Não precisa mexer não, tá, Ricardo? Pode deixar esse texto aí. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Paulo, quando ele fala aos seus irmãos lá, aos Gálatas, ele está falando assim:
Cristo tinha um objetivo, e ele fala: continue firme, não se submeta ao jugo da escravidão. O versículo 2 ele fala assim: ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Não basta, Paulo está falando assim, não basta você querer cumprir algumas leis de Moisés. Se você quer fazer algo, então não faça uma parte, faça tudo. Mas Paulo diz assim: não há necessidade disso tudo, porque a graça de Cristo já foi manifestada. Aí ele continua, versículo 4: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Aí o versículo 5: pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, olha bem o que Paulo diz: em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então ali Paulo está falando assim: Jesus manifestou a graça, não há mais lei, não há mais a necessidade da religiosidade, não existe mais essa necessidade. E aí no versículo 7 ele fala assim: vocês corriam bem, vocês estavam no caminho certo, vocês estavam animados. Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Aí eu vou parar aí. Sabe, querido, temos visto muitas pessoas que antes eram firmes na fé, muitas pessoas que tinham a sua fé em alta, sempre ali, né? Você percebia aquela pessoa com convicção na sua fé, louvavam a Deus, glorificavam a Deus, pregavam a palavra, onde ia no açougue, tinha uma oportunidade, mas falava de Jesus. Vinha um sangue ali e falava: mas Jesus derramou o sangue na cruz do Calvário. Tinham pessoas que viviam isso na sua vida diariamente, eram atuantes na obra, lutavam pelo Evangelho, eram pessoas que oravam, que evangelizavam, enfim, corriam bem a carreira cristã, mas reticências. Por algum motivo, em algum momento dessa carreira, esta pessoa foi persuadida a parar. Em algum momento ela parou, em algum momento ela parou na sua vida cristã, sabe, ela parou. E a pergunta é: quem é o culpado desta ou daquela pessoa não continuar na igreja e na fé? Será que existe um culpado? Você que nos assiste pela internet, ou você que está aqui presencialmente, será que existe um culpado que te persuadiu de alguma forma para que você não continuasse com aquela vida de convicção, de fé, de adoração, de oração, de busca, de entrega? Será que existe algo, ou uma situação que te levou a isso? Sabe, de repente você pode falar assim: quantas vezes nós ouvimos histórias das pessoas dizer assim: antes, quando eu era da outra igreja, eu fazia isso, aquilo, isso. E por que parou? Eu preciso refletir na minha vida o que me levou a esse ponto de parar um projeto, um propósito de carreira cristã que o Senhor colocou sobre mim. Em algum momento a pessoa foi persuadida a parar, e Paulo pergunta no versículo 7 que nós lemos no início: quem vos impediu? Quem vos impediu para que não obedeça à verdade? E Paulo, ele deixa uma interrogação que eu coloquei na tela ali: quem é o culpado desta ou daquela pessoa não continuar na fé, servindo ao Senhor? Quem é o culpado? E o versículo 8 ele tem uma resposta já para você. Muitas pessoas culpam a Deus. Sabe, eu sei que às vezes algumas pessoas passam por uma dor muito traumática na sua vida, um sofrimento muito forte, e às vezes elas culpam a Deus. Ela fala: para quê? Conheço pessoas que recentemente perderam e culpam a Deus por tudo aquilo, e elas travaram a sua vida. Eu, quando perdi minha mãe,
né? Os irmãos sabem da história, minha mãe é assassinada indo para o culto da Vida Nova, quase na porta da igreja, na esquina da igreja. Eu nunca culpei a Deus, eu nunca disse para Deus porque Ele era o culpado. Certo que eu pensei em parar minha carreira cristã, sim, pensei não por raiva ou com raiva de Deus, mas era porque eu tinha um outro objetivo, eu queria catar o cara que matou minha mãe, esse era um outro objetivo. Então, na verdade, eu nunca culpei Deus, sabe, mas e respeito se alguém passou por um momento desse na sua vida, e às vezes culpa a Deus, mas no versículo 8 Paulo responde, de Gálatas capítulo 5, tal persuasão não provém daquele que os chama. Paulo ele fala claramente, sabe, ele fala assim, não vem daquele que vos chamou. O apóstolo Paulo afirma que Deus não foi o culpado. Diga comigo assim, Deus não foi e não é culpado do motivo que eu parei. Ele não é culpado. Você pode querer relacionar, encontrar uma resposta para confortar o teu coração, mas Deus não é o culpado disso. Eu conheço vários, e creio que você também, talvez até parentes bem próximos, que quando são confrontados, muitos culpam até Deus pelo fato de terem parado na sua caminhada cristã. Às vezes, como eu disse, num trauma que nós vivemos, uma enfermidade que passamos, ou que temos de alguém muito próximos a nós, e logo a gente pergunta assim, por que Deus permitiu isso? Como se Deus fosse culpado. Mas eu creio, meu irmão, que para tudo Deus tem um propósito. Nós não entendemos o propósito de Deus, mas uma coisa eu te garanto nessa noite, Deus não é culpado das nossas desistências. Por isso, nessa noite, o objetivo é movermos a pedra da desculpa, porque nós queremos arrumar uma desculpa que tem confortado o nosso coração, respaldado as nossas decisões, para nós não continuarmos com o chamado ao qual o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho e sermos adoradores de excelência em nome de Jesus. Precisamos mover essa pedra, precisamos arrancar essa pedra. Pessoas que talvez porque não conseguiu o que buscava, pregaram um evangelho para ela, da troca, o evangelho da barganha, que se você dá, você recebe. Pregaram um evangelho para ela, e de repente ela começou a seguir o passo, a jornada cristã, mas ela não conseguiu o que buscava, porque não deu certo aquele negócio. Talvez a empresa não deu certo, porque teve dificuldade nos seus relacionamentos, enfim, ela tenta encontrar uma desculpa em qualquer lugar, para justificar, e isso a gente ouve, para justificar o motivo, para não continuar mais servir ao Senhor. É porque fulano me tratou como um nada, porque Beltrano é assim, porque fulano é de tal jeito. Meu irmão, não existe desculpa que nos faça parar de cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque aquele que te chamou, Ele é fiel e justo para cumprir a sua obra até o dia de Jesus Cristo. Aleluia! Mas Paulo, ele afirma categoricamente que Deus não é e nunca será o culpado. Diga comigo, Deus não é e nunca será o culpado. Existem muitos personagens que tentam impedir ou colocar barreiras na nossa caminhada cristã. E nessa noite, eu gostaria de destacar apenas 3 situações que tenta nos impedir, que são como pedras para que impeça a nossa caminhada cristã. O primeiro que eu vou falar é um bem conhecido de todos, não é nosso amigo, mas ele é conhecido. Quem já ouviu falar do diabo? Já, né? O diabo é o primeiro, e eu quero dizer uma coisa para você, ele não agia só no passado, mas ele age nos dias atuais. Desde o jardim do Éden, ele tem a sua mão suja, a sua mão imunda,
tentando impedir que o projeto de Deus se concretize. Desde o jardim do Éden, desde o início da humanidade, o diabo tem tentado impedir que os servos de Deus sigam a sua carreira cristã em busca de uma vida de adoração e devoção. Quero abrir um parênteses aqui. Eu estou pontuando alguns personagens que são usados para impedir que continuemos a nossa jornada cristã, mas nem tudo é culpa do diabo, ok? Nem tudo é culpa do diabo. Existem situações que nós permitimos, mas agora eu quero falar desse bichinho aí mesmo. Agora eu quero falar dele mesmo. Ele também não podemos dizer, tudo é culpa do diabo, não é. Não podemos subestimar as artimanhas e a astúcia dele, porque ele é ligeiro. Ele não pode tocar em nossas vidas, mas ele pode trabalhar ao derredor, como diz lá em 2 Pedro 5,8. Ele trabalha ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. O objetivo dele é destruir, o objetivo dele é matar. João 10,10, roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o projeto de Deus, sabe? E lá no Éden, fazendo Eva e Adão pecarem, trazendo consequências à humanidade. Se você ler o texto, você vai ver que desde o momento que Eva e Adão pecaram, quando Deus foi até eles e tal, falou, por causa disso haverá consequências. O pecado tem consequências, e não adianta nós queremos fugir disso. 2 Coríntios capítulo 4, na parte A, diz assim, que o diabo é o Deus desse século, ele cega os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. O objetivo dele, enquanto Jesus está preparando, Deus está preparando para enviar o seu Filho para arrebatar a sua igreja nas nuvens, o papel do diabo é saquear os irmãos, aqueles que declaram sua fé. Ele tem feito um trabalho de cegar os incrédulos, como se não existisse nada disso, como se o mundo, a vida fosse somente isso que vivemos, e nós sabemos que não é assim. 1 Pedro 5,8, você que está anotando, eu não coloquei ali, mas diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por que ali o texto diz sede sóbrios no início? Por que ele diz isso? O que é sobriedade? Um de cada vez. O que é sobriedade? Você que está em casa, escreve aí, o que é sobriedade? No chat. A gente podia ter um retorno aqui, né, Márcio, do chat também, para a gente ver, né? Seria legal, pôr uma TV assim, para a gente acompanhar. Os irmãos, quero saber o que eles estão falando lá, né? Outro dia tinha uma irmã falar que eu estava cansado, que eu estava ofegante. É a barriga, irmã. Sabe de uma coisa? Quando fala sede sóbrios, ele fala assim, olha, não perca o equilíbrio. E sobriedade não está relacionado só à utilização de bebida alcoólica ou produtos químicos. Existem pessoas que perdem a sua sobriedade através das suas emoções. E quando você, olha só como a coisa é profunda, quando a gente perde a sobriedade, e a gente perde a sobriedade, a gente abre brecha, porque a gente fala coisa que não deveria falar, abre legalidade, o diabo ele entra e vem derrubando com tudo que ele tem direito de derrubar. Então aqui, o texto diz sede sóbrios. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Pastor, mas eu não dou lugar ao diabo. Você sabe quando nós damos lugar ao diabo? Quando nós perdemos a sobriedade, abrimos uma brecha, ele encontra lugar para entrar. Lá em Jerusalém, existem 12 portas. Quantas portas? A cidade ela era fortificada, a cidade era fechada, mas um sentinela dormiu, ele apagou. Quando ele dormiu, o inimigo entrou. Quando você vê aquela cúpula dourada lá no meio de Jerusalém, que está sobre o Monte Moriá, aquela cúpula dourada, ela
ela é uma afronta ao Deus de Israel. Tem gente que fala, nossa, que lindo aquilo lá. Aquilo é uma afronta. Ali era o lugar onde havia o templo de Salomão que foi destruído. Ali é esse lugar. Mas por que o inimigo entrou? Porque um sentinela dormiu, e quando nós dormimos e abrimos uma porta, o diabo entra e destrói a nossa vida. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Diga assim, fala assim para ele: mova a pedra da desculpa da sua vida. Precisamos mover a pedra da desculpa. Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha aqui, querido, que lindo. Sabe, não fala só de você resistir ao diabo, mas fala: se sujeite a Deus, seja submisso à palavra e resista ao diabo, à tentação, às vontades, e o diabo fugirá de vós. O que às vezes entristece o nosso coração, essas séries de quarta-feira, elas são voltadas para a libertação. Essas séries são voltadas para gerar no nosso coração força, alimento, energia, para lutarmos contra as astúcias do diabo. Os cultos aos domingos, não é que também não tenha libertação, porque a gente não precisa pôr Deus numa caixinha, mas aos domingos é o culto da família, onde nós adoramos em família. Mas as quartas-feiras é onde a palavra é revelada na nossa vida, para que o Espírito Santo cada vez mais forge o nosso coração, forge a nossa mente, para estarmos preparados para guerrear a grande batalha, porque nós fazemos parte de um exército vivo, um exército poderoso, que é o exército de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero falar, primeiro eu falei o diabo, o segundo é alguns tipos de pessoas. Fala assim para o seu irmão, agora vai pegar um pouquinho. Pastor, mas sempre é uma palavra de ensino, sim. É uma palavra para trazer clareza para nós. É para cair toda escama dos nossos olhos, para que a gente enxergue de fato o que vivemos. A vida cristã não é a vida da Alice dos Países das Maravilhas lá. A vida cristã, ela tem, sem dúvida alguma, momentos maravilhosos, mas temos que entender que nós estamos em guerra. Existem pessoas, sabe, pessoas inimigas do bem, que criam barreiras em nossa caminhada cristã. Pessoas que se aproximam de mim ou de você como um instrumento maligno para nos afastar do caminho. Sabia disso? Pessoas que parece que, nossa, é mais ou menos assim. Ninguém dá atenção para mim, mas tem uma pessoa que, ela é do bem, só que ela te afasta do caminho de Deus, ela te tira do caminho de Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 9, o que está escrito ali, meu irmão? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Assim como uma pequenina quantidade de fermento é suficiente para levedar o pão, assim também acontece no meio cristão. Vou chegar lá, vou explicar. Existem pessoas que são especialistas em destruir a estima do seu próximo, com palavras. Sabe aquela coisa assim? Eu fui chamado para cantar no coral com o Daniel, aqui ele vai... Aí a pessoa vem assim e fala: você vai cantar? Você não tem nem voz para falar, quanto mais para cantar. Aí você pega, desanima, você fala: eu não vou participar não. Pessoas assim, pode ser seu irmão em Cristo, eu não estou falando para você ficar com bronca dele, mas se afasta dele. São pessoas que te jogam para baixo, são pessoas que te levam para baixo, às vezes até parentes próximos. Você tem um sonho, você está trilhando, está buscando, e de repente fala assim: não, isso não vai dar certo não, nunca deu, a sua família sempre foi assim. Se afasta dele. Sabe, querido, se a gente vê, existem textos na Bíblia que aconteceu isso. Lá em 2 Reis 18, Senaqueribe, ele ameaçou Ezequias,
Jezabel ameaçou Elias. Lembra, Elias estava vivendo batalha, ganhando, lá no capítulo 17 de Reis, ele ganhando batalha, de repente ele ouve uma informação: olha, avisa lá Elias, que até amanhã esse horário, a cabeça dele vai estar na minha mão. Aquela palavra entrou no coração de Elias, ele se amedrontou, ele correu para o deserto. O próprio Bartimeu, a Bíblia diz que a multidão ameaçou Bartimeu. Neemias, com o objetivo de reconstruir a cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, ele estava com um propósito, e os seus, entre aspas, amigos, Tobias, Sanbalate, Gesem, chegavam para ele e falavam: ei Neemias, vamos fazer churrasco, rapaz, para que você vai ficar levantando o muro, isso não vai dar certo. Mas Neemias tinha um objetivo. Ele fala: não, eu vim para cá para restaurar a cidade de Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, sabe, a gente às vezes sofre porque nos falta conhecimento, porque a gente acha que tudo é lindo e maravilhoso. Nós precisamos ser astutos, simples como a pomba e astutos como a serpente. Precisamos ser isso, precisamos entender essas situações que muitas vezes vivemos. E eu pergunto para você: você tem se sentido ameaçado a parar na sua carreira cristã? Está lá, ou já parou? Responda para você mesmo. Pessoas que tinham atividades, tinham projetos, não estou dizendo só atividade ministerial, mas o coração dela gritava por ganhar vidas, porque nós declaramos que nosso amor é por vidas. Eu fiquei sabendo que na fazenda da Juta, terça-feira, poucas pessoas foram, mas de repente, não porque sou eu, ou o apóstolo, ou quem quer que seja, se a gente chama o povo para ir, aí um monte de gente que aparece para ir, por que só quando nós estamos à frente, se o que vamos fazer lá é amor por vidas? Amém? Diga assim: eu preciso mover a pedra da desculpa da minha vida. Ah, pastor, eu estava cansado, eu trabalho muito, eu tenho família. A gente ouve de tudo, todos os argumentos a gente ouve. Sempre existe um argumento. Existem pessoas que são especialistas em semear contenda entre irmãos. Isso é verdade ou não? Estou enganado? Então vamos lá, eu quero ler um Provérbios. Abre para mim, por favor, Provérbios capítulo 6. Vamos ver o que o texto diz. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Quantas coisas o Senhor odeia? 6. E a 7ª, a sua alma faz o quê? Abomina. Vamos então ver as coisas que o Senhor odeia e o que o Senhor abomina. Olhos altivos o Senhor odeia. Língua mentirosa o Senhor odeia. Mãos que derramam sangue inocente o Senhor odeia. O coração que maquina pensamentos perversos o Senhor odeia. Pés que se apressam a correr para o mal o Senhor odeia. A testemunha falsa que profere mentiras o Senhor odeia. Vamos ver o que ele abomina. O que semeia contenda entre irmãos o Senhor abomina. Não sou eu que estou falando. Entenda como é perigoso, como às vezes falta conhecimento na vida de muitas pessoas, que elas, querendo ou não, diretamente ou indiretamente, de alguma forma, semeia contenda entre irmãos, ou compactua com um desses requisitos ali apresentados, em Provérbios 6, 16 a 19, coisas que o Senhor odeia. Olha só: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Fuja desse tipo de pessoa, peneire suas amizades, filtre suas amizades, filtre suas companhias. Sabe, querido, irmão de sangue, irmã, pai, mãe, filho,
não tem como a gente escolher, mas as amizades sim. Está entendendo? Amizade sim. Amizade tem como a gente escolher. A Bíblia diz, ou melhor, a Bíblia manda você peneirar, não é fazer acepção de pessoas, mas peneirar. A Bíblia diz: não ande nos caminhos dos perversos e dos pecadores, não sente na roda dos escarnecedores. Está lá em Salmo 1. A Bíblia fala para você peneirar suas amizades. E aí, vou continuar, senão o tempo não vai deixar aqui, mas você vai entender já já. E aí, a pessoa fala assim, né? Mas pastor, ele é tão bonzinho, não faz mal para ninguém, mas ele está te desviando dos caminhos do Senhor. Nem tudo que faz bem para você agrada a Deus ou vem de Deus, querido. Aquela amizade que te liga, sabe, que quer conversar com você, e de repente tem aquele conselho favorável para você, que é o que a sua alma queria ouvir, mas está contra os princípios da palavra. Nem tudo que faz bem para você agrada a Deus ou vem de Deus. Companhia ou amizade boa para você é aquela que te aproxima de Deus e não ao contrário. Isso é bom, olha lá, companhia ou amizade boa para você é aquela que te aproxima de Deus e não te afasta de Deus. Então eu tenho que escolher as pessoas que eu ando, sim, tenho. Por quê? Porque de repente tem pessoas que falam assim: para que ir na igreja hoje? Para que fazer curso? Ou para que participar de uma célula? Se a pessoa te joga contra essas coisas que te aproximam de Deus, é melhor você se afastar dela. Se afaste, porque você tem sido induzido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim: não vos enganeis. Diga para o seu irmão: não se engane. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Está entendendo? Eu até coloquei um entre parênteses aqui, onde está entre as más conversações, eu coloquei as más companhias, porque quando você está em más companhias, ocorrem más conversações, e isso corrompe os bons costumes. Presta atenção, meu irmão. Se quem se aproxima de você não defende a mesma fé que você defende, se esta pessoa não te motiva a buscar mais a Deus, então essa pessoa não serve para ser sua amizade ou ter a sua companhia. Amém? Cutuca quem está do seu lado e pergunta, fala assim: você está entendendo? Mas pastor, ela é boazinha, aquela pessoa é tão boazinha. O diabo, ele não aparece para a gente de chifrinho não, meu irmão. Sabe, às vezes ele aparece com um rostinho bonitinho, com um jeitinho meigo, um sorrisinho doce. Eu queria tanto te ajudar, o que eu posso te ajudar? E aí você fala: nossa, aquela pessoa tão boazinha. Quando você vê por trás, só falta levantar o chifre, aparecer os dentes e o rabo esticar. Só isso falta. Porque tem pessoas que utilizam de artimanhas e são usadas pelo diabo, de fato. E aí a gente quer descobrir por que eu parei minha jornada cristã. E eu começo a querer buscar desculpas para justificar o meu ato de estar paralisado. Pastor, mas aquela pessoa que me ajudou, ela tem boas intenções. De boas intenções o inferno está cheio também, eu notei aqui. Está cheio de boas intenções. Se a Bíblia diz que vai te corromper, não queira você ser o dono da verdade, porque você vai dançar, meu irmão. Está entendendo? Você que está em casa, está entendendo? Tem um texto na Bíblia que diz assim: me digam quem tu andas, que eu digo quem você é. Não é isso? Bom, porque se alguém falasse que é. Outro dia eu ouvi um pastor falar assim, né? Que estava escrito na Bíblia: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu falei: o quê? Irmãos, nós precisamos entender, sabe? Mas aí eu fiz uma brincadeira, mas o ditado ele diz: me diga com quem você anda, que eu digo quem você é. Isso é fato. A sua companhia, a pessoa que você anda, é o que reflete de fato. E o terceiro ponto que eu quero falar
A terceira barreira, e talvez a principal ameaça para impedir você de prosseguir na fé, sabe quem é? Está lá em amarelo. Você mesmo. Diga, eu mesmo. O principal inimigo que nós temos que vencer somos nós mesmos, querido. Quando você tem domínio sobre si, você tem domínio sobre tudo. Nós mesmos muitas vezes criamos barreira em nossa caminhada cristã. Muitos cristãos colocam barreiras em si mesmo para seu crescimento espiritual. Como que eu posso pôr barreira em mim mesmo para o meu crescimento espiritual? Exemplo, dureza de coração. Pessoas que têm dureza de coração e não querem mudar, sabe, pessoas que não liberam perdão, que justifica, que quer de alguma forma falar assim, mas sempre acontece igual, eu não vou liberar perdão. Amém, isso são impedimentos, são barreiras para o seu crescimento. Fala sem a boca saber, julga muito a vida alheia, não é fiel com Deus. Isso são barreiras que nós mesmos ocasionamos. Muitas vezes se cercam pelo ativismo, né? Não tenho tempo, vem na igreja por conveniência apenas, assume um compromisso, não honra, faz relaxadamente. Daí eu vou lá para Jeremias 48:10, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. Quando assumimos um compromisso com Deus, temos que ser fiel nesse compromisso. Que mais? Não leem a Bíblia, não oram, não vêm à igreja, vivem no nominalismo e consequentemente muitos vão à igreja, mas não são cristãos, são frequentadores. Está na igreja, mas não é convertido. Muitos casos acontece isso. Outros vêm à igreja somente em ocasiões especiais, ou então não vão, mas é um crente. Está tudo bem aí? Eu sei que não é uma palavra que ela nos atrai aos aplausos, né? Porque é palavra de confronto. Mas por que Deus está dando essa palavra de confronto na última semana? Porque nós já movemos todo tipo de pedra que tinha que mover nesse mês. E por que eu movi as pedras? Para que eu continue a minha caminhada cristã. Não basta apenas eu ouvir, não basta apenas eu aprender, porque tudo que foi pregado aqui foi baseado em textos bíblicos, mas eu preciso aprender e trazer aquilo para a prática na minha vida e ter uma atitude, que essa atitude me conduza e me leve a rumo à salvação. Amém? Uma grande maioria não mistura o dia a dia com o Evangelho de Cristo, ou seja, professa uma coisa e vive outra, tem duas vidas. Outros ficam firmados no passado, presos em fatos que passou, quando a Bíblia manda olhar para frente. Sabe, querido, ficam firmados em suas limitações. Não sei, será que eu não posso? Será que eu vou conseguir? Não vai dar, não consigo. Presta atenção, meu irmão. 1000 pessoas podem dizer que você não presta para nada, que você é um zero à esquerda, que você nem devia ter nascido. Podem dizer o que quiser com relação a você, mas somente uma pessoa pode fazer com que você realmente sinta tudo isso mesmo, e essa pessoa é você. Não aceite as palavras, não aceite a maneira que as pessoas te julgam, mas saiba que o Senhor, Ele olha para você como um filho amado, com aquele que Ele derramou o sangue por você, porque Ele sabe do seu potencial. Aleluia. Juízes capítulo 11 diz assim: nos olhos de todo mundo, Jefté nunca seria ninguém, ele era filho da prostituta. Aos olhos de todo mundo, mas não aos olhos de Deus. Mas ele disse: vou dar a volta por cima e serei um príncipe. Você sabe o que precisa fazer hoje? Mover a pedra da desculpa que te impede na sua caminhada com Deus, e você precisa dar a volta por cima. Você precisa acreditar, primeiro, que Deus te chamou, que você não está aqui à toa, por acaso. Você não veio aqui porque você não tem o que fazer, e nem você que está nos assistindo, mas é porque há um propósito sobre a tua vida. Pastor, eu estava tão bem, daí uma irmãzinha falou algo para mim e acabou comigo. Deixa de ser crente casca de ovo. Não seja crente casca de ovo, não.
Se a gente for ligar para o que falam da gente, a gente já tinha desistido faz tempo. Quantas vezes o diabo fala ao meu ouvido que eu não tenho condições e capacidade para ser um homem de Deus e conduzir um rebanho, mas Deus fala: eu te chamei e te escolhi, eu te escolhi. Eu não fui capacitado por homens, mas o Senhor nos capacita a cada dia, pela misericórdia e pelo amor dEle. Existem muitas barreiras que impedem a sua carreira cristã, muitas barreiras, e eu quero te deixar um convite nessa noite, um convite de Deus, apenas um, que está lá em Isaías 45, 22, olhe para Ele, só para Ele. Eu sei que muitas vezes, quando passamos por situações difíceis, nós dizemos assim: eu não faço para homens, eu faço para o Senhor. Perdoe o que eu vou dizer agora, meu irmão, com toda sinceridade. Você fala isso da boca para fora, porque quando você recebe uma pancada de frente, logo você quer abandonar tudo e parar a tua vida cristã. Então você não está fazendo para Jesus. Quando a gente faz para Jesus, a gente apanha, a gente chora, a gente até perde força, mas Paulo diz: quando sou fraco, é que na verdade eu estou forte. Quando a gente não confia na força dos nossos próprios braços, é que o Senhor fala: agora eu vou te usar, porque não é na sua capacidade, é na direção do meu Espírito. Amém? Olhai para mim, sereis salvos, diz Isaías 45, 22. Todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Pedro, você conhece a passagem quando ele desce do barco? Ele se afundou porque ele deixou de olhar para Jesus. Pedro sempre foi ousado, sempre, a gente vê os textos de Pedro, a ousadia dele. E quando todo mundo falava: é um fantasma, quem é? Pedro logo de cara fala assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, então manda eu ter contigo, vem. Pedro pegou, que era o barco, não vou fazer isso não, e Pedro foi e pisou, começou a andar sobre as águas, mas começaram os ventos contrários, as ondas contra ele. Ele tirou o foco de Jesus e olhou para os problemas, ele começou a afundar. É o que acontece na nossa vida, quando nós estamos focados em Deus, não numa religião, mas em Deus, a gente continua a caminhada, não importa a pancada que a gente leva de um lado, a pancada do outro, que a gente continua em Deus. Mas quando eu tiro o meu foco de Deus e olho para os problemas, eu começo a afundar, e mesmo assim o Senhor vai, estende a mão dele e fala: eu te ajudo, vem aqui de novo, outra oportunidade, outra chance. E é o que Deus nos dá nessa noite, em nome de Jesus. E para me encerrar, o mesmo que Deus disse para Josué, Ele diz para você nessa noite, está lá em Josué capítulo 1: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, diz o Senhor? Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E o versículo 5, ele fala assim claramente: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem passado. O convite nessa noite é olhar para Ele, olhar para o Senhor. O convite nessa noite é você mover a pedra da desculpa que te impeça de continuar a jornada. E isso, meu irmão, só você pode fazer. Eu gostaria de ter uma autoridade de orar e todas as pedras serem removidas,
Ontem nós fizemos uma reunião com 50 líderes de ministérios e pastores. Trouxemos uma palavra de encorajamento. Eu não sei o que Deus tem tratado no coração de cada um deles. Da mesma forma, eu não sei o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Eu não sei como Deus quer agir sobre a tua vida, sobre a minha vida e sobre aqueles que nos assistem ou que vierem assistir. Mas o que eu posso te dizer é que hoje, a palavra de comando, de ordem é essa: mova a pedra da desculpa. Você não tem justificativa mais que respalde a tua decisão de ser, me perdoe que eu vou falar, um membro de banco. Para mim, membro de banco é parafuso, é prego, é cola, isso é membro de banco. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, chamado para fazer a diferença nesse tempo. E o Senhor quer levantar homens e mulheres ousados. E não adianta você vir mais com aquela desculpa: eu parei porque eu ouvi a palavra de um pastor, eu parei porque eu ouvi a palavra de um líder. Não interessa de quem você viu a palavra, eu tenho certeza que não foi de Deus essa palavra. E se não foi de Deus, se coloca de pé no seu lugar agora e toma a posição de mover a pedra da desculpa da sua vida e continuar a sua jornada cristã. Para aqueles que querem mover essa pedra, fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu só falo uma coisa para você: a vida cristã é para pessoas corajosas. Se você não é corajoso, precisa buscar coragem. O último texto que eu li de Josué, o contexto mostrava assim: Josué, ele era um discípulo de Moisés, e depois que Moisés morreu, Deus deu o recado para ele: olha Josué, meu servo Moisés morreu, já era, já foi, agora você vai conduzir o povo para a terra prometida. Acredito que Josué falava assim: como eu vou? Tem que ser Moisés. Josué, somente esforça-te, tem de bom ânimo. A palavra que Deus diz para mim e para você nessa noite é: esforça-te, tem de bom ânimo. Se a gente não fizer isso, meu irmão, não adianta eu querer arrumar um culpado para as minhas frustrações, que foi uma das pedras que o pastor Ezequiel ministrou aqui. Mova as pedras das frustrações, mova a pedra da lógica, mova a pedra. Tantas pedras foram movidas, o milagre ele existe, mas se eu não mover a pedra da desculpa que me impede de encaminhar, eu vou sempre continuar na mesma condição da minha vida. E quem pode mudar essa história é só você. Pastor, mas não dá para o senhor chamar para frente para orar, impor a mão e o poder de Deus fazer alguma coisa? Vamos lá. Falei de Pedro. Pedro era um cara impulsivo, né? Ele tinha aquele jeitão dele. Jesus tinha condição de olhar para Pedro e falar: Pedro, eu te transformo agora. Onde havia essa impulsividade, agora é paz, tranquilidade, mansidão. Pedro podia naquela hora ficar zen. Jesus fez isso? De maneira nenhuma. A jornada de Pedro, a caminhada de Pedro, e quando ele recebeu o Espírito Santo, foi que mudou a vida dele. E você e eu já temos o Espírito Santo. Agora o que nós precisamos é tomar posse da palavra, é lembrar da obra sacrossanta da cruz do Calvário, e saber que Jesus Cristo já mudou a minha vida, a minha história, e tomar uma decisão de mover a pedra da desculpa. Chega, não existe justificativa para você continuar como você está, não existe. Pastor, você não sabe o que eu passo. Meu irmão, não sei mesmo, mas Deus sabe. E vou te dizer uma coisa: você não sabe como que eu estou também, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus porque eu creio no Deus que eu sirvo, e é por isso que a gente não pode parar e desistir. Por isso que a gente prega com amor, porque nós queremos, e às vezes com palavras de confronto, queremos que você tome uma atitude de fato, que você não seja mais um no meio da multidão, mas que você seja como aquela mulher do fluxo de sangue, que ainda que a multidão tente te impedir, você fala: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, eu serei curado. Feche seus olhos, por favor. Primeiramente eu quero fazer uma oração aqui.
com os nossos olhos fechados e dar a oportunidade para você que está aqui. Eu não sei se temos alguém que nos visita pela primeira vez, ou alguém que está nos assistindo pela primeira vez. Meu irmão, tudo isso que é pregado é baseado no que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É a cruz que nos faz vitorioso, é a cruz que nos dá condição de vencer, é a cruz que nos dá a condição de continuar, porque Jesus, ele enfrentou a cruz, porque ele sabia o que vinha após cruz. Ele sabia que a morte dele daria oportunidade para mim e para você de termos vida eterna. E essa noite o que eu quero falar para você é: não importa a religião que você nasceu, seguiu ou segue, não importa a minha religião, porque religião nenhuma salva. Mas eu sei que tem pessoas aqui que estavam afastados dos caminhos do Senhor, e existia uma pedra da desculpa que a impedia de se aproximar de Deus. Então eu vou fazer uma oração e vou pedir para você repetir essa oração, tanto uma oração de entrega, como uma oração de voltar para os braços do Pai. E se você sentir no teu coração, faça isso com toda sinceridade. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, mais alto, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e eu entendi que eu não posso usar mais desculpas para ficar afastado do Senhor. Por isso eu peço perdão ao Senhor pelo tempo de ignorância em que usei situações que me impediram de caminhar a minha carreira cristã. E essa noite eu abro o meu coração e convido ao Senhor Jesus para morar no meu coração, para fazer presença no meu coração. Em nome de Jesus, eu também peço perdão pelo tempo que eu estive longe, e hoje eu quero voltar para os braços do Pai. Perdoa-me, Senhor, escreve meu nome no livro da vida, para que eu possa morar e viver com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que nos visita pela primeira vez e hoje tomou a decisão de convidar Jesus Cristo para morar no seu coração. Se tem alguém assim, levanta a sua mão, por favor. Eu não vou pedir para você vir à frente. Eu não sei se temos visitantes, alguém pela primeira vez, mas levante sua mão. Ou você que está nos assistindo pela internet, se hoje você tomou a decisão de receber Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, ou talvez você está voltando para os caminhos do Senhor, mande uma mensagem no WhatsApp, no chat, que nós queremos te acompanhar. Tem alguém aqui nessa noite assim? Não temos? Amém, amém. Agora eu quero que você repita novamente comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra e não posso alegar que o Senhor não me alertou, mas eu peço ao Senhor que o Espírito Santo de Deus me ajude a mover a pedra da desculpa na minha vida, que tem respaldado a decisão de eu permanecer inerte. Mas a partir de hoje eu quero me esforçar, eu quero buscar um novo ânimo, eu quero lutar e eu quero servir ao Senhor com toda a minha força, com todo o meu vigor. Eu quero me entregar no teu reino ao Senhor, para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Não quero mais arrumar desculpas, justificativas para parar a obra e o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus,
Glória a Deus. Pai, eu oro por cada um nessa noite. Peço ao Senhor Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, incomoda esse coração, assim como o Senhor, Pai, visitou Pedro naquele cárcere, tocou em Pedro, fez com que Pedro se levantasse e aquelas algemas se rompessem. Nessa noite eu oro, Pai, para que o Senhor desperte homens e mulheres de Deus no meio da tua igreja, homens e mulheres de Deus que estão nos assistindo pela internet, para que, Senhor, eles se apresentem como soldados, o soldado do exército do Senhor, para que possamos juntos guerrear, juntos alcançar os objetivos que o Senhor estabeleceu para esse lugar. Pai, em nome de Jesus, ninguém poderá nos resistir todos os dias das nossas vidas, e eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia, aplauda mais forte, Ele é digno. Querido, não aceite mais palavras, não aceite circunstâncias que tentem te impedir de continuar nessa jornada. Não permita. Tudo que acontece na nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é: vou deixar o ministério. Não aceite mais isso, porque o diabo sabe que quando ele te atinge, ele te afeta, ele não afeta só você, mas ele está de olho em toda a sua casa, a sua família, porque é uma promessa sobre a tua vida, que você e sua casa servirá ao Senhor, e eu creio em breve, em nome de Jesus, muito em breve, toda a nossa família estará junto, congregando e adorando o nome do Senhor, nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.